todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Senhor Deus eterno, Pai, engrandeça, enalteça e glorifica o Teu nome na Tua palavra. Ajuda-me nessa hora, Senhor, e glorifique só o Teu Espírito Santo. Eu sei que cada coração já está confortado e preparado no Senhor para ouvir a Tua palavra, mas me dê a graça, a sabedoria para trazê-las conforme lhe apraz, e o Senhor seja glorificado e o Teu povo seja abençoado pela Tua palavra para a glória do Senhor. Amém? Pode assentar, por favor. Eu dei um tema aqui, que diz assim: esperar na palavra de Deus para a solução de um milagre. Esperar na palavra de Deus. Não estou dizendo esperar na palavra do pregador, do pastor, dos presbíteros, ou de um profeta de Deus que trouxe a você, que veio da parte de Deus. E você aguarda. Mas eu estou falando de uma situação difícil. Eu estou falando de milagre. Eu estou falando de coisas que nós não podemos fazer e nem alcançar. Situação na qual todos nós podemos passar. E talvez alguns, plural de nós, podemos estar passando aqui nessa noite. Uma situação que precisa de algo, de um milagre, que só Deus pode resolver. Situações na qual, que diz a palavra, porque nós estamos falando da palavra de Deus, que tem que ter que esperar. E é muito difícil esperar. É muito difícil esperar. Parece que não somos criados para esperar. Caídos não somos não fomos criados para esperar caídos no pecado. No pecado ninguém gosta de esperar. Mas em Deus, no Espírito, pela fé em Cristo Jesus, nós confiamos e esperamos. Mas pecador não gosta de esperar. Tanto que tanta gente está rica aí de formas ilícitas, né? Sem esperar o bom trabalho, o suor do rosto, né? Então, esperar na palavra, não é qualquer um que espera. Mas o esperar e ter a solução do impossível é o texto. Se não criamos, não estaríamos aqui, eu acredito. Mas às vezes nós não temos aquela força. Eu não sei qual é a nossa esperança em Deus de cada um, eu não sei, a experiência. Porque sem a palavra não tem fé. Sem a palavra que sai da boca de Deus, eu estou falando da Davá, da palavra que sai da boca de Deus, aquela que Deus anuncia. Estou falando da palavra que Moisés
trouxe ao seu povo, aquela que saiu da boca de Deus. Cada vara, a palavra pode ser escrita ou ditada, falada para trazer um anúncio, uma ordenança, uma ordem ou uma lei. Então, para tal esperar na palavra de Deus para solucionar um milagre, um problema na nossa vida, eu estou falando daquilo que só você sabe, eu sei, mas alguém chamado Deus. Irmãos, porque tem horas que parece que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém ajuda, Deus não revela para ninguém, é só nós e Deus. A gente fala, mas ninguém está vendo, meu Deus. Ninguém vai vir me ajudar, meu Deus. Eu vou no médico, não tem jeito, não encontra. Mas aqui dentro não está legal. E ele vê e não tem nada. Ou quando ele vê alguma coisa, ele viu algo que... Senhor, é só com o Senhor agora. É só com o Senhor. Situações que, se não esperar na palavra, há desespero. E o desespero nos faz ver fantasma. Pedro viu um fantasma no desespero. A solução estava tão próxima, ele viu a solução era um fantasma. Por causa da situação ali, que não dava para resolver. Então, esperar é uma experiência que existe fé. Fé é algo que nos impulsiona a confiar em algo maior do que nós. Nos impulsiona, é uma mola, nos faz pular, nos leva a uma altura de confiança de algo que nós precisamos, que não vem de nós, mas vai vir através de esperar na fé, na palavra de Deus. Mas se não tiver quem pregue, como eu vou crer? Eu não ouvi. Como eu vou confiar em alguém que eu não sei quem é, que eu não ouvi, ninguém pregou? Como confiar? Como crer? Paulo fala. Como confiar? Se não tem quem pregue. Somente pode enviar aquele que tem a palavra. Como que eu vou pregar algo ou confiar em algo que eu não sei? Alguém tem que ir. Mas quem for anunciar a palavra, vai anunciar a palavra de Deus. É dessa palavra que estamos falando, é dessa palavra que Paulo fala aos romanos. Tem que alguém ir. Tem que alguém conhecer a palavra para ir. Deus trouxe a palavra a Moisés, se revelou a Moisés. Só que Moisés teve a experiência com Deus. Teve a experiência que não dá nem para explicar. A glória daquela sarça na pessoa de Jesus Cristo. Então ele teve a experiência e recebeu a voz, a da vara, a palavra falada e escrita por Deus. E levou o povo. Então Deus o enviou a levar, o plano de Deus. E ele levou a palavra, mas a palavra de... Ele não levou a interpretação dele. Ele não levou o que ele entendeu que Deus falou para ele. Ele não pegou, ficou lendo. Não, ele só anunciou o que Deus falou, o que ele ouviu.
esperar na palavra. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu presto muita atenção aos louvores. Gosto de entrar nos louvores. E teve uma frase de um louvor que disse aqui: as minhas palavras vocês vão entender. Quem cantou sabe mais. Deus ama cumprir a sua palavra. Ele tem prazer em cumprir a sua palavra. Ele gosta de cumprir o que ele faz. É glorioso, majestoso para ele anunciar e cumprir o que ele diz. Por isso que de Apocalipse não cai uma letrinha de lá. Ele vela pela sua palavra. É interessante que nesses tempos que nós estamos vivendo, eu vejo algumas coisas, ouço algumas coisas, e vejo alguns pastores, principalmente os principais que estão na mídia, né? A gente não é nada. Quem sou eu? Quem somos nós aqui, né? Mas interessante que os principais que estão na mídia, eles rasgam o verbo, que Deus é amor. E por ser amor, Deus não vai lançar ninguém no inferno. É a palavra do mundo essa aí. Que inferno não tem. Deus ama. Como Deus vai lançar no inferno que Ele ama? Onde está o amor de Deus? É o que é anunciado, é o que você escuta. Eles afrontaram o nosso Deus, que é amor. Nós sabemos o que é o amor de Deus. Então já estão anulando o inferno. Por quê? Por causa das interpretações que eles tiram para viver uma vida de pecado nesse mundo. É muito sério. É muito simples, mas é muito sério. Deus é amor, morreu, acabou. Vocês estão dando para entender a ênfase. Morreu, acabou. Você consagrou, jejuou, separou de todas as formas. E eles pecou. Aí, se vão todos para o céu, vai estar tudo lá. Mas ainda bem que a gente estuda, né? A gente não confia no que eles falam. Nós confiamos no que está aqui, ó. No que está aqui. E que aquele que não obedecer é inferno. Então nós vamos continuar. Não esqueça o tema: esperar em algo milagroso através de confiar na palavra de Deus. Então nós podemos observar que é interessante que a palavra de Deus tem raiz numa palavra chamada midbar, que quer dizer deserto. Interessante, palavra de Deus que está relacionada a uma palavra ou raiz chamada deserto. Eu já falei alguma coisa aqui sobre isso, mas para esclarecer, relembrar, que está relacionada deserto à palavra de Deus. Então deserto é o lugar onde se recebe a palavra. Interessante, não é? Deserto é o lugar onde se recebe a palavra. É original. Português a gente não entende isso, a nossa tradução é diferente. Mas o original é isso. É o que está escrito aqui. Quando se traz para português é muito difícil de entender algumas coisas, né? Mas parece que Deus fala conosco. A Bíblia diz que Deus fala, revela através da sua palavra no deserto.
E a gente sabe que deserto, irmãos, é um lugar árido, solitário. Não é fácil o deserto. Vocês estão entendendo o tema da mensagem de solidão, deserto? A gente usa deserto, a gente diz vale da sombra da morte, como situações difíceis que não tem solução. Deserto não tem ninguém. Jesus foi para o deserto. Então tem situações na nossa vida que é um deserto, não tem como. Não tem ninguém lá para ajudar, instruir, falar, orientar, dar resposta, dar solução. Somente Deus. Porque é lá no deserto que vem a palavra de Deus para a nossa vida. Foi lá no deserto que Israel se tornou uma grande nação. As maiores experiências de Israel foi no deserto. A palavra de Deus se revela nos nossos desertos. Foi no deserto que eles receberam maná. Foi no deserto que a rocha trouxe água para ele. Foi no deserto que a nuvem cobria de dia e de noite para os guardar e proteger. É no deserto que o mar se abre. É no deserto que o poder de Deus se manifesta. É no deserto. Então a fé, essa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então parece que a fé é um dom que acompanha a palavra para entendermos e compreendermos a nossa situação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé da palavra. Eu vou adiantar algo aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir ir até o fim. Mas só vou adiantar a fé que Paulo está falando. Vou tentar ler. Essa fé que Deus quer, que vem de Deus para nossas vidas, através de ouvirmos a palavra. Fé, confiança, constância, lealdade. Reflete uma postura de vida com relação com Deus. Se temos fé, refletimos em nossa vida uma vida solitária, uma vida com Deus. Nada conseguimos sem Deus. Então, se eu tenho fé, eu tenho lealdade a Deus. Eu sou leal a Deus. Eu anuncio minha vida para Deus. É a raiz da palavra amém. Fé está relacionada com a palavra amém. Assim seja conforme a sua palavra. Amém significa solidez. Estou solidificado em ti. Solidificado em ti. Sou um contigo. Sou um, Jesus, contigo, na tua palavra, assim como eu, Jesus, é um com o Pai, nós somos um com Ele, na palavra, solidificado nele, aonde? Na rocha. E se não estiver solidificado na rocha, nós sabemos que a Bíblia diz que vem o vento, vem a água, vem tudo, e a casa cai. A casa cai. Então, fé, solidez que origina uma concordância e firmeza.
Às vezes vai muito além do que nós imaginamos, né? Vai muito além da fé que nós temos, né? E que vivemos. Agora, sem essa fé, que vem da palavra. Vou usar um termo simples. Simples. Que dá para entender. Podemos tirar nosso cavalinho da chuva. Sem essa fé que vem da palavra. Podemos tirar nosso cavalinho da chuva. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é tão linda, que ela vem de Deus. E ela traz automaticamente junto com ela o poder de Deus na nossa vida. Ah, meus irmãos. Quer ver eu descer debaixo desse chão? É quando começa a cantar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não sei nem onde ficar. Ah, meu Jesus. A santidade, irmão, vai muito mais além do que ouvimos dizer e de que se prega de santidade. Ah, Jesus. Ah, irmãos. Como a gente precisa ter quem pregue para nós. Como a gente precisa ter quem pregue a verdade para nós. Sem interpretação humana. Todo mundo sabe muito mais o nosso pastor, que é muito conhecedor. Que a Bíblia, ela se interpreta por si própria. Não é, pastor? Precisa de quem interprete? Ela mesmo diz. Eu sei. Todas as respostas estão aqui. Por que eu vou procurar intérprete que acha que é assim que é melhor para a minha vida viver aqui na terra? Isso que eu não entendo. Por que eu quero ouvir algo que é bom para mim viver aqui? Eu tenho que viver aqui nos trancos e barrancos, no deserto, para ver o meu Deus. Que a glória de Deus esteja sempre sobre nós. Porque nós só vamos andar se ela se levantar. Nós não vamos andar sem ela se levantar, sem ela direcionar. Mas para isso temos que crer na palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, então a fé se solidifica na rocha. É Ele a rocha verdadeira. Então, é um dom que vem ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Parece que brota. Você começa a ouvir a palavra de Deus, vai falando, vai entrando lá dentro, vai consolando. Nós vamos reconhecendo nossos erros, as nossas falhas, e vai entrando, parece que ilumina tudo. Aí essa fé, essa palavra nos dá vontade de aceitar
o que ela traz e o que a palavra traz. Jesus, e dá vontade de viver, de se colocar, de estar diante dele, porque ele traz uma paz, independente da situação, uma paz que não existe, uma paz que os prazeres desse mundo não dão, uma paz que os amigos não dão, porque o contentamento, a alegria do Senhor é a nossa força, mas o contentamento desse mundo é passageiro, é momentâneo. Momentâneo. É como a água, você pega, segura a água. Ah, que desespero. Vou tomar uma. Ah, não aguento mais essa aqui. Eu vou para a praia. Ah, eu vou sei lá o quê. Aí depois que o tempo passa, volta a rotina. A mesma rotina. O mesmo desespero, o mesmo problema. O que adiantou o contentamento do mundo? Ou o que está adiantando o contentamento desse mundo? O mundo jaz do maligno. Estava vendo um culto da Renovada, uma das nossas igrejas. Nossa, não, do Senhor, né? Modo de expressar, obrigado. Caiu um endemoniado lá. Foi a moça e caiu. Faz tempo que não viam isso. Caiu. O pregador desceu. Fez o apelo, chegou a moça, ele orou, a moça, eu não sabia nem o que fazia. Nem o que fazia. O pregador. Não sabia, ficou olhando. A moça caindo lá, e ele orando. E eu vendo a cena pelo... Não estava ao vivo, estava gravado, mas estava ao vivo. Quem viu ao vivo. Mas o sábio pastor desceu e foi lá e resolveu o problema. Mas quantos que estavam meio perto ali, ó, você via com os olhos na cena. Viu? Então o negócio não é brincadeira. Eu sei o que é. Trabalhei muito com libertação. É duro, irmãos. A presença do diabo no corpo de alguém. Agora imagine a presença do diabo agindo nos nossos corações para não aceitar a palavra. Cegar o entendimento. O cego não entende a palavra de Deus. O mundo está cego. O interessante é que isso é o que o diabo faz. Vamos lá no começo. Jardim perfeito, bonito. Se apresenta alguém. Dona Eva, muito prazer, sou eu. Tudo bem? Tudo. É assim que Deus disse. É muito sério, é assim que Deus disse. Uma outra interpretação. E pior, que ela aceitou, interpretou pior ainda. Interpretou pior ainda. O que acontece quando recebemos a palavra errada e aceitamos ela? Quando a palavra mexe com o nosso orgulho, conheço Deus.
Conheço Ele. Ser igual a Ele, que coisa boa. Já pensou? Ser meio aparelhado com Ele ali, hein? Pode comer. E a torção da palavra. E quantos estão comendo a palavra mal interpretada e torcida para as suas vidas? Quantos que não sabem discernir? O pastor deu uma colocação aqui ontem maravilhosa. Discernimento é dom. É dom que vem de Deus. Senão, e quando comemos o distorcido, o errado e vivemos aquilo, isso é automático. Isso é automático diante de Deus. O que é isto que nós estamos vendo um do outro? Arrumamos as nossas soluções para nos cobrir. Para continuar vivendo ali no jardim. Esse é o detalhe. Para continuar vivendo aonde? No jardim. Mas no jardim não vive com esses olhos. No jardim da presença de Deus se vive com a sua glória. E com a glória de Deus, no jardim, em nós, estes olhos não vê coisas feias, por isso que não vamos atrás. E quando eles tentou, eles queriam ficar. Graça. Já pensou se fosse igual o jardim do Éden em nossas falhas? Será que tinha algum aqui dentro? Será que estaríamos aqui se fosse como no jardim do Éden, uma falha? Pelo que a gente subentende aqui, foi uma minha. O que tem pecar? Se nós pecar, nós somos advogados do céu, sim, ó graça. Mas porque eu tenho advogado no céu, eu vou pecar? A Bíblia diz para nós não correr atrás de advogado. Nós já estamos purificados, estamos libertos, estamos salvos, temos o sangue, vivemos para Cristo, temos a glória. Tivemos uma experiência profunda em Atos 2, temos o poder de Deus. Viver pecando, Senhor me perdoa. Pecando, Senhor me perdoa. Pecando, Senhor me perdoa. Pecando, Senhor me perdoa. Até quando? E se estivéssemos no jardim? Pequei, Senhor, me perdoa. Ou o Deus mudou, ou a palavra mudou. Aleluia. Então nós podemos observar aqui. Tentaram fazer uma coisa e o interessante. Deus chegou lá, como de costume. Cadê os dois? Alguém se esconde de Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, presciente e tantos atributos mais que nós esquecemos disso. Eles esqueceram disso
E nós também esquecemos disso. Nós esquecemos da presença de Deus. Irmãos, Davi disse uma coisa muito interessante no Salmo 51. Eu acho que é o versículo 10. Versículo 10. Quando ele pecou, pecado dele, as declarações que ele traz por causa de um pecado que ele cometeu, que relata o poder, a presciência que tudo Deus vê e contempla. Parece que Davi estava vestidinho de figueira, está tudo legal, estou coberto, igual Adão e Eva. Mas quando ele ouviu a voz do profeta, é que nem muito bem colocado aqui ontem. Então eu saí daqui e cheguei em casa delirando. Os profetas que Deus envia, às vezes no particular, para os reis das nações, porque eles vão na ferida, né? E na frente de todo mundo. É assim? Foi pregado para nós ontem, os profetas que iam. Aí o que acontece? Matava eles. Opa, o povo não pode ouvir isso não. Não deixa eu ouvir isso não. Né? Matavam para não ouvir o que Deus estava falando. E o outro lado que a mensagem nos ensinou ontem. Que às vezes morre o de Deus e ouve o não de Deus. Eu não falei que você só fala mal de mim? Pode ir para a guerra, pode ir para a Babilônia. Deus vai guardar, Deus vai dar a vitória. Pode ir, é um livramento de Deus. Não. Não vai não. Não vai não. O outro vai, pode ir. Vocês conhecem a história. Quem o rei ouviu? E o que aconteceu? Jeremias sofreu, hein? Tanto que escreve as suas lamentações. Mas Deus teve misericórdia, ele não morreu. Sofreu, hein? Como é sofredor anunciar a palavra de Deus. Uma receita para os nossos pezinhos. Quer os pés bonitos? Paulo trouxe a solução. Às vezes gastamos horas, né? Dinheiro. Lixa para cá e lixa para cá e lixa para cá e lixa para lá. Bonitinho. Às vezes ninguém vê, né? Porque está calçado aqui. Quer o pé bem bonitinho? Anuncia as boas novas de salvação. Pés formosos. Diz-se que a terra não é digna de quem pisa. Só que o pé de quem anuncia as boas novas de salvação pisa cardos, espinhos, escorpiões, serpentes, é ferido e é lindo para Deus. Mas quem anuncia esta palavra, quem anuncia as boas obras da salvação, fé.
nós podemos acreditar, esperar, confiar que a palavra é verdade. Não é mentira. Se Deus vela por ela e tem prazer em cumpri-la, não é mentira. A mentira é do pecado. Não é verdade que a palavra falsa é verdadeira. Então nós podemos observar, para nós já estar chegando a entender que sem a palavra de Deus, a gente não recebe as nossas bênçãos que vêm da parte de Deus, milagrosas. Uma delas é o maior milagre, a salvação das nossas almas. Não há salvação sem a palavra. E vou antecipar aqui, porque a hora passa, eu vou falando demais e não enxergando direito, aí que piora mesmo. E dentro disso tudo nós estamos falando daquela palavra, né? Que vem da boca de Deus, que foi revelada a Moisés, de todas as experiências que eles tiveram no deserto, que traz para nós, nossa vida, nosso deserto, nossa comunhão, lugar de receber a palavra de Deus diante das nossas lutas, que diz a palavra de Deus, no princípio era o verbo. João começa assim, no princípio, que princípio? Antes da criação. Não tinha nada sido criado no princípio, o princípio de Deus, eterno, da eternidade. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo e Deus junto. Verbo, aqui é palavra. Verbo é o que eu estou trazendo desde o comecinho. Se nós não ouvirmos a palavra, se nós não ouvirmos a palavra, o Pai disse assim, a Ele ouvi. O meu filho amado, a Ele ouvi. Glória a Deus. Então nós podemos observar, no princípio era a palavra, e ela estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra era Deus. Está dando para entender e compreender quem é essa palavra? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito, sem Ele não tinha nada. Não existia nada, não pode ter nada, não existe nada sem a palavra, sem Ele, sem Deus, e Ele é Deus, a palavra é Deus, e Ele estava com Deus, sempre existiu com Deus, sempre viveu com Deus, sempre esteve junto de Deus, a palavra sempre vem de Deus. No princípio, de novo no princípio, Gênesis 1. É o que o João está nos dizendo no Novo Testamento. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Glória a Deus. Aí tem várias interpretações, que é o demônio, destruiu o dinossauro, e tudo vai. Aleluia. Cheio de interpretação. Acredita quem quiser. Porque a Bíblia diz sem forma e vazia, não tinha vida. Não tinha existência. Era um caos, era um vácuo. Isso é sem vida. Sem forma, não tinha sido construído. Estava vazio. Não sei se um Deus onisciente constrói, depois destrói. O diabo cai e destrói o que Deus fez. Se fosse assim, você já estava destruído. Que não devemos. Que não devemos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali. Deus é aquela água, a água é vida. A fonte da água da vida não tem vida sem água. A criança nasce dentro da água sem água.
vazia lá. Esses mistérios da água grande, Deus não tem vida sem água. A água primitiva, a água natural, a água que vem de Deus, a água que é Deus, que movia sobre a face das águas. Sabe o que é face? A gente pensa que essa água vem depois. Essa água vem depois. Face está cara a cara, olho a olho, nariz com nariz, juntos, vendo um com o outro. É isso que. Glória a Deus. Parece que é tão difícil entender, mas a vida está em Deus. Glória a Deus. Deus, o seu corpo, você sente como você não tem vida sem água. Água é vida. De Deus, face a face. E o verbo é Deus. É só compreender, é só estudar, é só entender. A Bíblia está se interpretando aqui, ó. Estou lendo aqui. Ela se interpreta, não precisa ninguém dizer que esse é um dinossauro que caiu e matou um dinossauro. Não quero saber que é um dinossauro. Não estou nem aí com dinossauro. Fala, Senhor. Não quero nem saber, tem ossada, eu não quero nem saber das ossadas. Eu não quero saber, eu vi um debate que eu até desliguei ali. O celular, porque não dá para ouvir você é pré-milenista, pós-milenista, você é calvinista, você é animista, nem para ouvir isso. Eu sou igreja lavada no sangue do Cordeiro, estou esperando a vida do meu Senhor. Se vai ser na tribulação, se vai ser antes ou depois, não importa. Eu tenho que estar preparado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai sair antes, não, porque eu não ligo para essas coisas. Porque não importa, a Bíblia não fala quando ele vem. Tum, abriu e fechou. E aí? Isso que eu tenho que estar preparado, né? À meia-noite, o horário que nós não estamos preparados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Já falei aqui, mas vou repetir. Existem tempos. A Bíblia fala isso. Mas quando fechou 2000, e disse que 2000 ia acabar, né? Todo mundo vai morrer. Estamos aqui, estamos. Mas só que tem um detalhe. É o que se diz aí. É a lógica do que diz aí. E tem lógica. Porque em 2000 terminou a era de peixes. Acabou a era de peixes. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já. Eu estudo sobre isso. Estudo tem que aprender. E peixe é o símbolo do. Então, se eles dizem que até 2000 era a era da igreja, eu vou dizer uma coisa: até 2000 a igreja estava melhorzinha, não está, não? Para pensar. Irmãos, eu conheço a igreja de 5 anos de idade. Acho que a irmã Cida é do tempo. Eu conheço a igreja na rua Floresta Clube. A esposa do falecido pastor Geraldo, nem sei Irene, não sei se ela ainda está viva. Ela é minha professora de escola dominical. É cordeirinho, ovelhinha. Eu era aqueles primeirinhos lá. Não sei se o Samuel lembra, se nesse tempo fui para frente. Você estava lá também? Então, eu vim de lá. Dona Alzira, seu Vitor. E Paulo Vitor. Só a misericórdia de Deus. Eu vim de lá. E estou aqui hoje. Aos processos que eu passei. E choro muito. Porque os novos que estão aqui não viu isso. Não viu o que eu vi. Não viu o que nós vimos.
E eu estou lutando. Mudou muito a nossa igreja. Mudou os estatutos, mudou a palavra. O que eles colocaram, eles tiraram. Problema deles. Eu estou aqui. Estou na igreja, é a mesma, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E se dissermos que não aprendemos naquele tempo a palavra, nós somos mentirosos. Porque se não tivéssemos aprendido a palavra, nós não estaríamos aqui. Não abandonamos. Eu continuo aqui. Se o presidente pôs, tirou, deixou de pôr, não vivo por estatuto. Eu não vivo por prática. Eu estou aqui porque nós estamos reunidos aqui, nós somos uma família, nós somos um só corpo. E gosto dessa igreja, eu gosto da liturgia de culto. Eu gosto desse louvor que nos leva ao céu. Eu gosto, então sinto Deus nessa igreja. E um detalhe que eu não esqueço, eu não perco e não vou perder. Porque senão eu não vou. Esta igreja nasceu de um avivamento. Quem conhece a história sabe que essa igreja saiu de um avivamento. Pode perder, a igreja pode perder, não sei. Mas eu não posso perder o meu avivamento com Deus. Porque a igreja não é essas paredes, não habita em tempo feito por mãos humanas. O tempo de Deus é aquele que Ele tirou da terra e soprou. O sopro de vida, a vida de Deus estava naquele que Ele tirou da terra. Caiu, mas ressurgiu em Cristo Jesus, por isso que estamos aqui. Aqui que está a vida de Deus. Mas eu sei. Como eles lá no Éden, não ficaram na presença de Deus. Não deu para ficar, não dá. Eles desobedeceram uma lei, Deus falou. Dava, não coma. Deus falou, não coma. Não faça. Não ande em direção a quantas coisas se traz ali? Não anda em direção a. Não toque. Não pegue. Não leve à boca. No mesmo lugar que entrou a vida de Deus, o sopro de Deus que trouxe vida ao homem, a vida de Deus no homem, que tornou a alma vivente, o seu sangue começa a circular no corpo. Dá para explicar? Não dá. E o sangue é vida. Mistérios que eu sei um pouquinho, mas é difícil entrar aqui. Tem que estudar muito. No básico é fácil, sangue é vida. E para retornar a ter vida, precisamos de um sangue puro de novo. Vocês estão entendendo por que eles não puderam ficar? O pecado. Vou finalizar. Mas só um tempinho. O pecado fez a terra sentir algo que ela nunca sentiu. Que saiu dela. Mas que ela não conhecia. E a terra bradou. Que Deus ouviu. Sangue derramado. Sangue derramado na terra. A morte, o pecado, traz morte. Irmão, trouxe, da onde entrou a vida? Não foi entrou aqui pela narina. Interessante que é interligado um com o outro. Aí leva a boca. Se alimenta.
come. O único alimento que nós podemos comer para a vida eterna, para a vida espiritual, é o pão que desceu do céu. Jesus. Jesus. Pastor, eu sei disso. Sim. Mas Eva também sabia, esqueceu. Tinha muito alimento para ela lá. Mas ela foi lá. Não pode. Porque ouviu uma interpretação. E o que? Saiu da presença de Deus. Não tem como ficar na presença de Deus. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso curar, eu posso fazer maravilhas no nome dEle. Mas o interessante, olha como o nome é poderoso, quando é citado, Jesus. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Não te conheço. E quando Jesus fala, não te conheço, eu nunca te vi. Eu nunca estive face a face. Eu nunca estive face a face com vocês. Está entendendo? Não te conheço. Onisciência, onipotência, onipresença, eu não te conheço, nunca te vi. Só está aqui, irmãos, fazendo tudo o que nós estamos fazendo, não garante a vida eterna. Se não ouvir esta palavra e vivê-la. A palavra é vida, alimento é vida, ele é pão, a palavra é pão, alimento é vida. Se eu tenho vida, se eu posso respirar, se eu posso andar nesse mundo, é porque eu tenho a palavra. Agora, andar por esse mundo, para a glória de Deus, só com a palavra, sem a palavra, é isso aí que a gente vê. Então, uma coisa nós podemos observar, que João trouxe para nós quem era o verbo que estava com Deus. E sem ele nada que foi feito se fez. E disse Deus, haja luz. Deus não disse haja luz no princípio, haja luz. Aqui aquele desejo do coração de Deus, que está dentro de Deus, veio a existir, a vir, apareceu a luz. Haja luz e vem, a luz vem em cumprimento à voz de Deus, trazendo uma linguagem mais simples para entender. E disse Deus, haja luz. É no princípio, nós estamos falando da criação dos céus e da terra, da matéria. No princípio, disse Deus, haja luz, tudo começa. É como se eu fosse Deus, disse assim, meu filho, venha brilhar para a existência do que nós vamos criar e fazer. É o que está escrito. Ou porque vocês acham que ele disse, eu sou a luz do mundo? Quem é o Criador? Não há criação sem luz. Aí Deus viu que era boa a luz, olha só, aí separou luz e trevas, ou seja, a luz veio à existência, trevas, vácuo, onde não existe vida, acabou, porque a luz chegou e ela vai dar sequência à criação, ao sinete, à minha obra que eu vou fazer, criar os céus e a terra, vem depois. É o que diz a Bíblia, o texto.
Por que que no espaço não tem luz? Tem na terra. No espaço não tem. Porque há um vácuo. E a luz só brilha do sol. Só brilha para nós. Porque há uma atmosfera. A luz brilha na terra. Porque nós precisamos da luz para ter vida. O espaço não precisa de árvore. O espaço não precisa de água. O espaço não precisa de nada disso. Mas a terra precisa. Por que a terra precisa? Porque Deus criou, colocou tudo e precisa da luz, fotossíntese e tantas coisas mais. Precisa da luz para que tenha vida. Não tem vida lá. Tem vida lá. Tem vida lá. Estão dizendo que tem. Estão indo para lá. Estão achando tudo lá. Atmosfera. Gravidade. Posicionamento. Em pé. Sem gravidade lá não tem. Solta lá no espaço. Para onde que vai? E aqui? Estamos aqui, ó. Solidificado na rocha. Porque Deus criou os céus e a terra. Tem que resumir, corre muito, eu falo muito. Criou os céus e a terra. E o que sustenta a terra? A terra está firmada. É como se Deus, o arquiteto, fez a planta do que ele vai construir e é o arquiteto. E fez uma planta, trouxe para Moisés, está aqui, ó. Tudo que eu fiz, estou fazendo e vou fazer. Se revelou ao homem através da sua palavra. Se ele não quisesse revelar, não revelava, deixava o homem caído. Mas só que na sua onisciência, antes da criação do mundo, antes da fundação, na consciência, na palavra, na sabedoria, no entendimento que está aqui em Deus. E nesse entendimento começa com a luz. Haja a luz veio. E começa toda a construção. Aí quem que Deus coloca como alicerce, uma construção? Precisa de um alicerce, senão ela cai, ela racha, ela destrói, ela é emendada. Mas o que Deus faz não é para cair. Quem que Deus coloca como pedra de esquina da terra? Chamado pedra angular. Quem que está lá, ó, sustentando a terra? Vocês estão entendendo? Dá para entender ou não dá? O que sustenta essa terra, quem é? Jesus. E vamos finalizar, meu Deus, eu não consigo entrar. E nele, no verbo, João 1,4, estava a vida. A terra é a nossa casa, a minha casa e a sua casa. A terra é a nossa casa. E nele, no verbo, estava a vida. E a vida era a... Quem é a luz que eu falei que emana de Deus no início? Para começar a obra desse mundo. Porque nós estamos falando aqui no princípio. Nós não estamos falando da criação dos céus e da terra. Nós estamos falando no princípio. Antes do nada. Para nós, que sempre existiu, Deus é eterno. Então, estava a vida e a vida era a luz dos homens. Olha aí. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E o verbo se fez? Quem é o verbo? A palavra revelada a Moisés. A palavra, o verbo que estava no princípio com Deus.
Quem que se fez carne? A luz do mundo. Quem se fez carne? E habitou entre nós e vivemos na sua glória. E vimos em sua glória. Contemplamos. Nós presenciamos, Paulo diz, nós presenciamos. Vimos a sua glória, vimos a sua majestade. A sua soberania, o seu poder magnífico, o que tem poder sobre a criação, o que é o Criador, porque ele diz, eu e o Pai somos um, luz, brilha, vem, e aí vem o Espírito Santo, é todo um com Deus, cada um agir, um operar, mas Jesus disse, unigênito do Pai, ele diz assim, e vimos a sua glória como é a glória único da parte do Pai, que vem do Pai, cheio de graça e verdade. Eu sou o caminho, e o caminho está alicerçado, sustentado na palavra verdade. E é através desse caminho de vida, de verdade, que nós temos que entrar, porque ele é a porta, é que nós vamos chegar à vida eterna. É de se pensar, de reverter tudo o que vivemos a cada dia, de refletir dentro desta palavra, se a majestade como é bom ouvir dizer, o Espírito de Deus habita em mim. A palavra se fez, eles, o Espírito de Deus habita em mim. Como é difícil falar, tem hora que é difícil, né? Ele veio para o mundo de trevas. Trevas se dissipa, é só não dá luz, não fica, o caos não fica. Ele veio num período de trevas, na plenitude do tempo, no tempo exato ele veio. Era trevas, era caos, estava feio o negócio, por causa do pecado. Essa glória, essa majestade, esse poder que nós louvamos aqui, que nós prostramos diante dos pés dele. Na pessoa do Espírito Santo, porque ele é Deus. Fica em Jerusalém, que a promessa do meu Pai vai ser enviada. Fica lá, porque precisa da promessa do meu Pai em vocês, o Espírito Santo de Deus. Jesus morreu, a igreja ficou com medo, irmãos. Eles se esconderam, ficaram com medo. O negócio era feio. Eles se esconderam. Voltaram cada um para os seus afazeres. Se esconderam. Jesus voltou, mas Jesus disse, pareceu. Mesmo assim foi difícil crer. Deixa eu tocar. Não nas feridas. Opa! Tem.
Deus meu, tá vendo, né? Felizmente tem que ser com esses olhos, né? Esses olhos não é para o mundo espiritual, irmãos. O mundo de Deus é espiritual. Esses olhos não enxergam nada. Sabe como que a gente enxerga? Aqui está o nosso órgão que nos faz enxergar. Esse órgão é o mais preguiçoso do corpo humano. Ele é prático, rápido, vê. A gente até se alimenta com ele, a gente vê, nossa, que delícia. Mas com esse, para me saber que é o pastor Pedrosa, ele fala, opa, Pedrosa, mesmo ouvindo. Mas se eu não ver, e ouvir pelos passos, eu sei que é o Pedrosa, pastor Pedrosa. Pelo falar, sem abrir os olhos, eu sei que é o pastor Pedrosa. Os nossos filhos, nossos netos, quando ouve o barulho do carro, já sai lá, papai chegou, mamãe chegou. E a fé vem pelo ouvir. O sobrenatural de Deus só vê aqui. 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 Aqui, então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, esperar. O paralítico lá em João 5, do 1 ao 15, o paralítico estava lá 38 anos esperando quem jogava ele diante do tanque Betesda. Betesda quer dizer misericórdia, da onde jorra uma fonte, e aquele tanque estava perto de uma porta chamada Porta das Ovelhas, e quem chega lá depois de 38 anos, a gente gosta daquele hino corinho que diz assim, faz sempre que eu não ouço cantar, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas, está tipificando lá, tanque de Betesda, tanque de misericórdia, significa a palavra Betesda, tanque na qual flui águas correntes e vivas e cristalinas, que tem que entrar pela porta das ovelhas para chegar naquele tanque. Aquele homem estava lá, 38 anos, quem chega lá? Jesus. Olha, Jesus viu ela naquela situação, e Jesus para, vê, pergunta, você quer ser curado? Você quer ter seu corpo novamente restaurado? Ele, Senhor, mas não tem ninguém me joga, a água move, a água se mexe, ninguém se move, mas quem estava lá? A fonte da água da vida que jorra para a vida eterna. Quem estava lá? A misericórdia de Deus. Quem estava lá? A porta das ovelhas que entram. Jesus é a solução para o seu problema no seu deserto, e Ele está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Fé na palavra. E aquele senhor disse uma palavra muito interessante. Primeiro Jesus fez a pergunta. Ele precisava ouvir. E ele ouviu. Mas, Senhor, ele disse, a água se agita e não tem ninguém para me jogar lá dentro. Deserto. Deserto. Ninguém. Lugar de ouvir a voz de Deus.
Ele disse: não tem ninguém, Senhor. Quando a gente confessa, quando a gente confessa com os nossos lábios que Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor significa aquele que é dono de algo perdido. Senhor, aquele que é dono de algo perdido. Que significa, Senhor, o Messias, a palavra encarnada, do princípio com Deus, a luz do mundo, a fonte da água da vida, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Ali, Senhor, o Messias, aquele que é misericordioso, que tem o poder da decisão, levanta, anda e tome a tua cama. Ele decide essa noite a vitória para a sua vida. Se crê na palavra de Deus. Ele criou o Messias. Eu discorri tudo de novo para trazer Jesus aqui. Finalizando. Depois o pastor puxou minha orelha. Já estou acostumado. Quarta vigília da noite. Resumidamente, quarta vigília da noite. Das 3 da manhã às 6 de madrugada. Jesus despede os seus, entra no barco, atravessa aí, vou despedir a multidão e vou subir ao monte para orar. E eles entram no barco e vai pelo mar afora. E vem uma tempestade, um vento contrário, chamado vento oriental, né? Do Oriente, ver os julgamentos de Deus, né? E ali, os discípulos desesperados, o texto de Marcos diz que Jesus estava no monte, quarta vigília da noite, madrugada, escuro. A Bíblia diz lá que ele viu. Ele viu. O que eu não vejo, você não vê, mas ele viu. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está vendo se você está na palavra de Deus. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Não tem ninguém, não tem nada, está difícil, não é fácil aguentar. Segura firme que Jesus está vindo em sua direção para solucionar este seu problema. Solucionar! E o texto diz que ele viu, e o texto diz que ele vem pelas águas, tac, 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 tac. E quando os discípulos veem ele, começa a gritar: é um fantasma! Jesus lá de cima do monte viu. E eles chegando perto de Jesus não viu. Era fantasma. Não enxergaram. Como Jesus vê e nós não. Aí que o medo ficou pior. Começaram a gritar desesperadamente. Não pensou medo de fantasma? Era escuro. Aí eles... Calma. Não temas.
Aquieta-te. Eles vão, se é tu, Senhor, me faz ir sobre as. Sim, sou eu, venha, Pedro. Ouviu? Eles não estavam vendo. O medo era tanto que viu o fantasma. Quantos desesperos, irmãos, nos desertos da vida, e abandona Jesus, ou começa a ver outras coisas, se entregam às interpretações fora. É fé, eu estou falando aqui de fé. Eu estou falando de fé. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e peixes. Vocês estão entendendo? É para mim e para você. Nós vemos tantas coisas boas de Deus, mas de repente no outro dia parece que Jesus vira fantasma. Eu vi a glória de Deus nos pães e peixe, mas depois no outro culto Jesus é fantasma. Ele não está aqui. O meu problema se tornou maior. Misericórdia. Não enxerga nada, não vê Jesus, não vê a glória, não vê a majestade, não vê o poder, não vê a unção, não ouve a palavra, e sai daqui pior de como entrou. Cadê a glória? Eu sou templo, eu não sou o Espírito Santo de Deus, habita aqui. Eu estou dizendo, lá fora. Tem aqui não. Eu não preciso ver a sua, nem a minha, e nem a dele, e nem a glória dele. Aqui eu não preciso ver a glória que habita em vocês aqui. Eu preciso ver a glória de Deus aqui. Quem tem que ver a glória de Deus é o mundo na nossa vida. E eles viram a glória. O mundo está vendo a glória de Deus em você. O mundo está vendo essa luz, essa glória é luz, brilho. Jesus é luz. Se Jesus está na tua vida, você tem que brilhar onde chegar. Eu sento nas trevas. Parece que quando eu chego a luz apaga. Parece que eu estou igual às trevas. Está esquisito. Mas eu acho que eu estou brilhando. Eu acho. Mas não tenho certeza não. Pelo fruto se conhece a árvore. A semente é da árvore. É da videira. Que fomos enxertados e nós temos o sangue dele. Nova vida e o Espírito de Deus habita em nós pela palavra que nós cremos. Se não dá fruto, Pai é o lavrador. Fomos enxertados. Isso não tem a vida. A semente tem que frutificar. Tem que dar o fruto da árvore. O fruto de que somos de Jesus é quando nós vemos que o mundo está vendo a glória dele em nós. Se o mundo não vê, não tem fruto. A semente é vida. A semente é vida. Não estamos vivendo a vida de Cristo. E o mundo vê a glória de Deus em mim, em nós. Não é eu ser amigo do mundo. Às vezes, como sempre, vamos ser inimigos. Mas é a glória que está em nós que vai atrair eles para essa glória chamada Jesus. Sou eu. Se coloca de pé, por favor.
Sou eu, Pedro, vem. E Pedro foi. Começou a afundar. Pedro, veja o milagre, Pedro. Veja o milagre. Veja o milagre, meu irmão. Você não consegue ver o seu milagre na palavra de Deus? Onde está a tua fé, meu irmão, minha irmã? Você não está enraizado, você não tem uma vida com Deus? Eu traduzi o que é fé de Deus. Pedro, vem, foi, e começou a afundar. Quando sentiu, fundou. E começou a afundar. Mas Pedro, Jesus veio andando sobre o mar, irmãos. O que estava apavorando eles era o vento. E o mar ali, revolto. O que nos traz medo, aflição, Jesus domina, Ele anda sobre, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu disse que a fé traz o poder. O que me aflige e te aflige é poder de Deus. Para a glória de Deus. Me perdoe as horas. Me perdoe. Mas eu preciso terminar. Por favor, se tiver o ônibus, pode se retirar, não tem importância. Eu não vou ficar triste nem chateado. Mas eu não sei como você está. Se você tem essa fé. Se esta é a vida que Deus quer para você, que você está vivendo. E que eu estou vivendo. Aí é questão de fé. Na palavra, não na minha interpretação, no que eu entendo ou no que eu penso. Deus não está preocupado no que eu penso nem no que você pensa. Ele está preocupado em cumprir a sua palavra em nós, em Cristo Jesus. Pai, engrandeça e enalteça o teu nome, porque a glória é do Senhor. Ninguém aqui, começando por mim, engana o Senhor na sua presença. Ninguém aqui é melhor do que ninguém na tua presença. Mas o Senhor conhece quem está na tua presença e quem não está. A palavra não é em vão. A palavra não é lançada às paredes e aos corações que creem. A palavra foi anunciada. Eu não falei nada de mim, só falei o que está aqui. E eu tenho que acreditar e viver. Não há fé sem acreditar. A fé do Senhor é nessa palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Espírito de Deus, a igreja não anda sem o Senhor. A igreja não tem poder sem o Senhor. A igreja não tem o operar dos teus dons sem a tua presença. Isto é o encorajar da igreja que estava lá, orando, recebeu e saiu para pregar. Estevão foi o primeiro mártir. Ninguém sai para anunciar esta glória sem ela habitar nela. Não há salvação de almas sem o poder da tua palavra pelo teu Espírito Santo agindo. Não existe isto na tua palavra. Não há salvação sem a palavra e o poder do teu Espírito Santo agindo. Não há, não existe. E o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem. A tenda, a casa que o Senhor habita, ela tem que ser santa, porque ela tem o sangue do Cordeiro de Deus. Nasceu de novo, regenerado, como Davi disse: Senhor, cria em mim um novo coração. Criar Bará, Senhor.
Quem cria é o Senhor. O Senhor é o sujeito da criação. Criar do nada uma nova vida em mim, porque a vida que eu estava vivendo, Senhor, é pecado. E se Deus não criar, Senhor, se o Senhor não criar em nós um novo coração para ter uma nova vida separada desse mundo, nós não vamos ver o Senhor. Se estamos enraizados na rocha, se temos fé na rocha, Senhor, nós somos leais, nós não voltamos atrás. O que abandonamos o mundo do pecado, nós não vamos buscar mais. Nem que vamos para o deserto, que é o lugar de ouvir a tua voz. Trabalha em mim, Senhor, no meu coração, e o Senhor seja glorificado na tua palavra, para a tua glória.